Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada por aceitarem o nosso convite de estarem connosco hoje. E nós vamos falar sobre a pedra na vesícula. É o Dr. Cléber Borges, que é um médico muito conceituado há mais de 20 anos, não é? É terapêutica holística, naturopata, e então ele tem, ao longo destes anos, acumulou currículos e conhecimento e que vai nos explicar então o que é que acontece, não é? Com a vesícula, não é? A pedra na vesícula, um estudo em 2019 mostrou que esta situação afeta mais de 1 milhão de portugueses e é uma condição frequente. Na Europa, cerca de 10% das pessoas têm esta condição. E, em geral, é uma das 2 ou 3 vezes mais comum na mulher do que no homem. A prevalência do género feminino varia entre 5 a 20% até 50 anos e de 25 a 30% depois dessa fase. Então, com o Dr. Kleber hoje, vamos saber o que é essa a pedra na vesícula, a causa, sintomas e como podemos prevenir de forma natural. Então, Dr. Kleber, agora é consigo. Obrigado, Claudina. Obrigado, pessoal. A todos vocês que estão nos assistindo, né? Uma boa noite. E vamos compartilhar, claro, né? Dentro do tempo que nós temos, uma viagem, né? Pelo nosso corpo, para que a gente possa entender de uma forma bem simples e de uma forma bem natural, você poder amenizar esse sofrimento, né? E entender por quê, como você deve proceder nos casos de quem já tem e no caso da prevenção, como evitá-las, certo? De uma forma muito natural, sem só vai exigir de você uma coisa: domínio próprio e mudança, certo? Então, nós estamos aí, né? Pedra na vesícula. Vamos entender um pouquinho esse processo, tá? Então, sentadinhos aí, amarrem os cintos, né? Aí são as minhas qualificações, tá? Como bem falou a Claudina aí, e o nosso processo é totalmente natural. Nós temos um site, né, que você pode acessá-lo, www.terapeutacleberborges.com.br. Falta ainda fazer algumas atualizações, mas podemos fazer nossas consultas online, né? Analise a sua saúde pelos meios naturais de seu próprio corpo. Seu próprio corpo fala. A sua íris fala, a sua língua fala muita coisa. O seu tipo sanguíneo também, a energia, né, do seu organismo, né, o seu sangue, né, uma gota do seu sangue pode falar muita coisa. E as frequências, né, que todos os nossos órgãos emitem, né, que eles se comunicam através dessas frequências. Então, o corpo fala muito além dos sintomas. Então, quando, por exemplo, uma pessoa está com um problema na vesícula, na verdade, não é só a vesícula que está precisando de ajustes, né? A vesícula ela está fazendo parte de um processo. Então, não é só pensar na vesícula, devemos pensar nos outros órgãos, né, que compõem todo esse sistema, para que a gente possa, de alguma forma, trazer um equilíbrio para o nosso corpo, né? Como eu costumo dizer, não existem doenças. Ah, doutor, o senhor trata de hipertensão? Não. Trata de diabetes? Também não. Trata de câncer? Também não. Não tratamos doenças. Nós buscamos o equilíbrio, né, da homeostase, né, o equilíbrio do seu organismo, para que todas essas enfermidades e outras quaisquer que têm qualquer nome que se queira dar para elas, possam simplesmente se retirar do seu corpo.
todo o corpo, né? Nós também fazemos as consultas online, né? No mundo inteiro, né? Através da telemedicina, né? Aí está o meu Instagram e o meu Facebook. Se quiserem seguir, será uma honra tê-los conosco, tá bom? Bom, primeira coisa que nós temos que entender. O nosso corpo, ele é formado por sistemas. Então, o nosso corpo não nos pertence, né? Ele é um equipamento orgânico. Por isso nós temos que cuidar bem dele, né? Fornecendo somente para esse sistema o que é bom para a sua manutenção, para a sua sobrevivência, né? Pois quanto mais um corpo durar, mais eu e você vamos permanecer por aqui por mais tempo. Se o nosso corpo se deteriorar, é o fim do corpo e é o fim também da nossa existência, pelo menos terrena, né? Então, o nosso corpo ele é montado de uma forma, como vocês estão percebendo nessa ilustração, de sistemática, né? Todos os sistemas têm inteligência, inteligência própria, inteligência orgânica. Todos os nossos órgãos sabem exatamente qual é a sua função e as executam maravilhosamente bem. Todos os órgãos funcionam de forma integrada, eles não funcionam isolados, funcionam de forma integrada e colaboram uns com os outros. E o trabalho de um é a consequência do outro, para que no final possamos ter uma saúde perfeita, né? E essa saúde perfeita nós denominamos de homeostase perfeita, né? É isso que nós devemos procurar atingir, né? Quando nós conhecemos o nosso próprio corpo. Homeostase, né, é um termo formado pelos radicais gregos homeo e estais, que quer dizer o quê? O mesmo ficar, ou seja, ficar no mesmo, né? Isso indica um estado de equilíbrio interno que se mantém relativamente constante, né? Independentemente do que vai ocorrer na parte exterior do seu corpo. Resumindo, faça o que você quiser. O nosso corpo vai estar sempre buscando o equilíbrio. Vai sempre estar buscando o equilíbrio. Por que é que isso, para que isso possa ocorrer, né, os nossos sistemas e órgãos, né, e todos eles possuem inteligências, possuem células, neurônios, né? Possuem neurônios, né? Nós conhecemos como inteligência neural. Então, ah, os órgãos, eles sabem, eles se comunicam através de frequências quânticas, né? Uns com os outros, né? E o resultado desta harmonia orgânica, né, é para que nós possamos aproveitar ao máximo, né, o corpo que nós temos, o corpo que Deus nos deu, né? Por isso que nós temos que cuidar bem da nossa saúde, certo? Então, o corpo humano ele foi projetado para quê? Para se limpar sozinho, se curar sozinho e se adaptar, né? Então, remédio não cura, nada cura. Tudo tem que colaborar para que o próprio organismo possa encontrar esse equilíbrio, né? E encontrando esse equilíbrio, ele possa, de alguma forma, gerar, digamos assim, um bem-estar, né? E nós possamos nos sentir bem. E isso acontece internamente, de uma forma maravilhosa, né, pelo nosso próprio organismo, que está o tempo todo, 24 horas, se programando e reprogramando, né, para que possamos chegar sempre a um êxito completo, né, da nossa saúde, né? Certo? Então, a gente precisa entender que o mundo ele está cada vez mais doente e enfermo. Por quê? Porque o mundo, infelizmente, né, nós estávamos falando sobre isso no início, nós não somos educados para compreender o funcionamento do nosso corpo.
O mundo moderno está cada vez mais doente, está cada vez mais produzindo enfermidades. Por quê? Será que o nosso corpo é frágil? Será que o Criador cometeu um equívoco? Hã? Por que será que tantas pessoas, né, doentes no mundo? Por que será? Por que será que o número de farmácias só tende a crescer? Por que será que pagamos, às vezes, valores abusivos, né, para termos um plano de saúde, entre aspas, um plano de doença? Qual é o motivo? O motivo é que nós mesmos esquecemos o que é ter uma saúde natural. E passamos a nos alimentar e a beber, né, o que as indústrias de alimentos e bebidas nos ditam, nos indicam, e o que devemos fazer para manter o nosso corpo saudável. E muitas vezes esses processos são processos sintéticos. Importante você saber disso, certo? Então, intestinos é o que nós vamos falar de um item do intestino, né, que é a vesícula. Então, o título diz vida ou morte, né? E o que é que a água tem a ver com isso? Intestino, água. Por que a água é tão importante para a saúde de nossos intestinos? O que será, né? Então, qual é a relação do nosso corpo com a água? Ambos são primitivos, certo? Então, depois da água veio o corpo humano. O corpo humano nosso tem bastante tempo, né? E o nosso corpo ele é tão primitivo quanto a água. É isso que a gente precisa entender. Agora, a água que nós bebemos hoje nas cidades é uma água totalmente modificada. É uma água sem atividade. Né? É uma água pobre de nutrientes e muito ricas de ingredientes químicos. Certo? Então, nós precisamos entender isso. Que a nossa vida, a nossa longevidade, depende desses dois fatores. A tua vida e a minha vida depende desses dois fatores. Depende dos intestinos, ou seja, da saúde intestinal e de uma água que seja saudável. Nós vamos entender isso, né? Se um dos dois derem problemas ou faltar, com certeza a nossa permanência no meio dos vivos será encurtada. Então vamos fazer essa viagem, né? E vamos, de alguma forma, deixa eu mudar aqui um pouco. Pronto. Vamos fazer uma viagem rápida pelo conhecimento do nosso corpo de uma forma bem natural. O segundo cérebro. Você sabia que o intestino é considerado o segundo cérebro? Todo mundo fala isso. Pois é o único órgão do corpo humano capaz de executar funções independente do sistema nervoso central. Então, em alguns países, já estão considerando que o intestino, na verdade, é o primeiro e não o segundo. Ele tem muito mais importância do que o cérebro, o primeiro, né? Hoje, né? Porque tudo que depende para esse aqui sobreviver está aqui, está no intestino. Então, a vida do corpo ela depende mais dos intestinos do que qualquer outra. A nossa vida depende mais do intestino do que do cérebro. Porque os intestinos, além de funcionar independentemente do cérebro, do sistema nervoso, ele tem autonomia. Né? E 90% dos hormônios são produzidos nele. Então, veja a importância desse segundo cérebro, desse intestino, estar saudável. Agora, será que nós estamos cuidando deste órgão de forma saudável?
Será que nós estamos dando para ele algo que realmente, né, seja saudável? Quando eu aumentei aqui os slides, houve um processo ali que truncou, né? Mas tudo bem. Vamos conhecer um pouco da nossa fisiologia intestinal. Olha só, o nosso aparelho digestivo ele tem em média 10 metros. 10 metros. É totalmente oposto de um animal carnívoro. Fisiologicamente falando, estamos mais para herbívoros do que para a fisiologia de um animal carnívoro, de um carnívoro. E os resultados mostram isso claramente. Veja que a vesícula está em nono lugar na descida, né, na integração dos órgãos digestivos. Né? O primeiro é a boca, que é a entrada. Depois você tem os dentes, a língua, as glândulas salivares, a úvula, o esôfago, o estômago. Depois nós temos o fígado e somente aí entra a vesícula. Né? Depois você tem o pâncreas, duodeno, intestino delgado, intestino grosso. Né? Então, todos esses tem o reto, né, e o ânus, ou seja, a entrada é a boca e a saída é o anal, né? Então, são 15 itens, mais ou menos, compostos dentro desses 10 metros. E a função dele, realmente, é gerar energia, gerar vida para toda a estrutura, né? Altamente suficiente. Então, quando a vesícula está sofrendo, ela está lá no nono. O que será que está acontecendo? Antes dela, fígado, estômago, esôfago, úvula, glândulas, língua, dente, boca. Ou o que está acontecendo depois? Pâncreas, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então é importante a gente se situar nisso, né? Para a gente começar a entender. Então veja que o aparelho digestivo nosso é mais para um frugívoro do que para um carnívoro. Né? Aqui você vê o aparelho digestivo dos carnívoros. Eles têm, em média, 3 metros no máximo, ou 3 vezes o tamanho do animal. Né? Não, então, são muito curtos, né, o colo desses animais. Como eles foram projetados para comer carne crua, com sangue, etc., caçar, correr, matar, eles têm que se libertar das toxinas daquele cadáver que ele comeu o mais rápido possível, mais rápido possível. Por isso, né, que o processo digestivo destes animais é muito rápido. Um animal carnívoro, após comer a carne de outro ser, ele dorme, descansa, né, em média 4 horas ele está defecando e colocando para fora. A carne digerida por um ser humano leva em média de 72 a 96 horas, de 3 a 4 dias para ser digerida pelos intestinos e expelida para fora do corpo. Imagina aí essa carne ficar 3, 4 dias dentro dos seus intestinos, destilando enfermidade, né? Destilando intoxicação, né? Toxicidade. Uma coisa, nós que estamos aqui precisamos entender. Toda doença e toda enfermidade, ela é gerada dentro dos nossos intestinos, dentro do nosso próprio corpo. Pelo desconhecimento que temos sobre o funcionamento do nosso próprio organismo. E, às vezes, por falta de domínio próprio. Saber que aquilo é errado, que aquilo vai te fazer mal, mas você insiste em fazer uso daquele alimento. Aqui é uma caricatura, né, que fala dos animais carnívoros. Né? E eu pergunto, encontre os erros, né, nessa imagem. Está tudo certo aí? Ou será que tem alguma coisa errada? Né?
Nós, humanos, não pertencemos a essa classe. Portanto, nós precisamos repensar como estamos nos alimentando. Se quisermos o mundo, com certeza, iremos diminuir a nossa expectativa de vida e morreremos precocemente. Se seguirmos a mãe natureza e fizermos o que é certo, com certeza teremos mais saúde e seremos mais longevos. Se nós fôssemos carnívoros, nós teríamos focinho, tá? Então temos que entender o seguinte: a saúde começa pela boca. Então a nossa boca é sinônimo de saúde. Você olhou para a boca da pessoa, você já sabe mais ou menos se ela vai ser uma pessoa saudável ou não, se ela é saudável ou não. Então a saúde bucal representa muito. Por isso nós devemos aprender a cuidar muito bem dela. Você sabia que cada dente da sua boca está conectado com os seus órgãos internos? E que a dentição pode fazer a diferença entre saúde interna? Sabia disso? Então, hoje nós temos os dentistas biológicos, que eles têm esse conhecimento e vai te ajudar muito. Ou seja, quando ele pegar um dente com algum problema, ele vai saber que aquele dente está conectado com aquele órgão e que vai gerar problema. Né? Então, está aí a boca, né? Muito bem feita, muito bem produzida. 32 dentes, né? Interessante, que é 16 dentes em cima, 16 embaixo. E a função desses dentes é triturar, quebrar o macro, o alimento grande, e reduzi-lo a micro. Por isso que nós temos que mastigar muito bem. Então, só a região da boca a gente já consegue identificar algumas coisas. Outra coisa muito importante é a língua, né? Ela pode ter muitas respostas para o interior do nosso organismo, certo? Através dela, nós podemos ver como anda o funcionamento dos rins, da bexiga, dos intestinos, do estômago, do baço, do pulmão, do coração, do fígado, da vesícula, né? A boca ela é a entrada do aparelho digestivo e sua função no processo digestivo é muito importante. A língua tem exatamente 10 centímetros. Olha, o seu intestino completo tem 10 metros. A sua língua tem 10% disso. Mas algumas pessoas chegam a ter línguas, claro, muito maiores, né? Inclusive aquela pessoa que fofoca muito, né, na vida dos outros, a língua costuma ser bem maior. Brincadeira, tá? Como saber se estou tendo problema no fígado ou na vesícula? Muito simples. Se a sua língua tiver marcas de dente, né, nas laterais da língua, ficar com as marquinhas, como está aqui, ó, né, você é um forte candidato a ter problemas estomacais ou litíase biliar. Se você tem pterígio, né, na região da íris, né, né, também é um forte indício de problemas do fígado, né, se você tem o pterígio. Né? Então, veja, se você tem marca de dente nas laterais da língua e tem pterígio no olho, pterígio é aquela gordura, né, que vai invadindo a íris, né, a bolinha do olho. Né? Então, isso é indício de que você, com certeza, tem problemas no fígado, certo? Então, vamos lá. Então, você tem aí as glândulas salivares, né? Não vou perder muito tempo aqui, né? A saliva contém a enzima amilase, né? Conhecida antigamente como pitialina, e cuja função é iniciar na boca a digestão do amido, né? Então, o que é que acontece? Nós não devemos escovar os nossos dentes quando a gente acorda, porque quando a gente acorda pela manhã, a boca foi preparada para a entrada do alimento. Então, o alimento que eu estou falando pode ser o alimento sólido e pode ser o alimento líquido, né? Que seria a água. Então, se você faz a sua higiene bucal pela manhã, antes do desjejum, né, você está cometendo um grave erro contra o seu próprio corpo, certo? Porque nós nunca devemos escovar os dentes ou fazer higiene bucal antes de ingerir os alimentos. Porque se eu fizer isso, eu vou dar problema para o andar de baixo, né? E o andar de baixo, na verdade, tá certo? É o esôfago e o estômago.
Nós temos aqui também aí o esôfago, né? Tem na faixa de 1 metro, 1,5 metros, e ele também tem essa função de levar os alimentos para baixo, certo? Levar os alimentos para baixo através, né, dos movimentos peristálticos, certo? Então é isso que nós devemos observar. Se você está com, por exemplo, né, refluxo, significa que o seu aparelho esofágico ele está tendo problemas de energia, né? Problemas de energia para trabalhar, e aí ele bota para fora. Outra coisa é o estômago, né? Que eu considero como o protetor dos intestinos. Então você vê aí, né? O estômago é o terceiro cérebro. Você tem o primeiro cérebro, o segundo cérebro e o terceiro cérebro. O terceiro cérebro, né, é tão importante, né? Ou importantíssimo no processo digestivo, né? Porque o estômago ele é quem faz uma seleção do que vai ser benéfico para o corpo e o que é que não vai ser. No caso, né, ele faz a diferenciação entre os alimentos naturais e os alimentos industrializados ou sintéticos, né, que são manipulados. Né? Esses alimentos não têm a mesma função e não deveriam jamais ser misturados. Se você mistura salada com feijão com arroz, você perdeu os benefícios da salada. Se você come pão pela manhã e depois você come uma fruta, você perdeu o efeito da fruta. Que as coisas que Deus fez devem ser consumidas primeiro. Sempre os alimentos crus primeiro, né? Certo? Então vamos lá. É o nosso terceiro cérebro, né? Embora funcione de forma independente, ele se comunica com o sistema nervoso central através do sistema simpático e parasimpático. Essa rede de neurônios é conhecida como SNE, Sistema Nervoso Entérico. Né? A digestão dos alimentos crus são processados e liberados quase que imediatamente, devido ao tempo curto da essência vital desses alimentos dentro do nosso corpo. Então, veja bem, se você, se você come uma fruta, né, a digestão é muito rápida desses alimentos. Muito rápido. Primeiro porque esse alimento não vai ficar retido no estômago. Mas se você come pão, se você come alimentos cozidos, que perdem a identidade no fogo, certo? Isso vai ficar retido no seu estômago por algumas horas. Vamos em frente. Aqui você vê o intestino delgado, né? O intestino delgado ele é dividido em 3 partes. O jejum, né? Que tem as funções de quebrar os nutrientes, as enzimas amilases e proteases, né? É onde faz a absorção das vitaminas A, D, E e K. No íleo, enrolado, significa enrolado, torcido, voltas, é o terceira parte do intestino. Qual é a função dela? Quebrar os nutrientes. Gorduras, ácidos, graxos, sais biliares e vitamina B12 são assimiladas por aí. Né? Então, a função imunológica e transferência de antígenos. Muito, muito, muito importante isso. Vamos falar do que interessa agora, né? Que é o duodeno. Né? Esse duodeno é onde você está ali, a vesícula, né, biliar, você tem os dutos biliares, você tem o pâncreas, você tem o duto familiar, os dutos, né, do pâncreas, né, do pâncreas, ele também é responsável pelo processo digestivo, né? O pâncreas e o fígado, através da vesícula biliar, derramam a bile e as enzimas digestivas. Né? A função do duodeno é a absorção dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. Ali é onde se processa, né, a maior parte, né, do processo digestivo, por incrível que pareça. E são apenas, né, poucos centímetros, 10 centímetros no máximo tem o duodeno. Então, é onde todo esse processo desenvolve, né?
As enzimas são a amilase, a lipase, a eritripsina, né? Além da bile, né, que vem lá da vesícula, né? É um fluido líquido produzido pelo fígado, certo? E sua e atua, na verdade, né, como auxiliar na digestão dos alimentos, certo? Ela é composta por diversas substâncias, sendo as principais água, sais biliares, colesterol e bilirrubina. Possui grandes funções, sendo essencial para a digestão e absorção de gorduras e algumas vitaminas também. E o suco pancreático, né, aquele que vem do pâncreas, né, é a secreção pancreática, né, secreção pancreática formada basicamente por água, enzimas e bicarbonato. Notamos aqui que em todas essas substâncias a água é de fundamental importância na sua composição. Então a água ela está presente, meu amigo, em tudo, em todo o nosso corpo. Então nós precisamos entender isso. A vesícula biliar ela é um órgão de forma oco, né, parecido com uma pera, né, localizado abaixo do lobo direito do fígado, né, e a sua função é armazenar bile, né, líquido produzido pelo fígado, que atua na digestão de gorduras do intestino. Então, presta bem atenção. Muitas pessoas sofrem com a vesícula porque elas têm o problema na vesícula e insistem em comer gordura animal. Aí começam os problemas. Então, nós temos a colelitíase, é um problema comum na vesícula biliar, também chamada de pedra na vesícula ou cálculo biliar. Nós temos a colecistite. Trata-se de uma inflamação que acomete a vesícula biliar e geralmente vem associada à colelitíase. Quem tem pedra na vesícula tem maiores chances de obter de obter pedras, né? De obter a colelitíase, né? Então, você tem também a vesícula hidrópica, que é uma dilatação anormal da vesícula biliar. A vesícula biliar se estende, né? Se expande, né? Chama-se vesícula hidrópica. Os sintomas dessa vesícula hidrópica, ela inclui o aumento do órgão em função do acúmulo de líquido em seu interior, né? Ou seja, vesícula preguiçosa. E além de provocar uma dor intensa, né, no abdômen, né, principalmente do lado direito, né? Vem com náuseas, com vômitos e etc. Né? E você tem também a colangite esclerosante, né? Que é menos conhecida e é mais grave. É uma doença menos conhecida e potencialmente mais grave na vesícula. Né? Ela corresponde ao estreitamento dos dutos biliares, né, em decorrência da inflamação e cicatrização na área. O tecido que se forma depois da cicatrização impossibilita a passagem de substâncias que colaboram na absorção da gordura. Então, veja aí, pessoal, o risco, né, que é você obter, né, digamos assim, um problema, né, com a sua vesícula. Né? Então, os cálculos biliares, eles são o quê? Esses cálculos biliares que estão na vesícula? São, na verdade, produzidos pela desidratação e também pela falta de magnésio no nosso organismo. Então, faltou esses ingredientes, o corpo começa a dar pequenos problemas e se torna grande. Né? A função principal da vesícula, gente, é de estocar e excretar a bile, né? Que vai auxiliar no processo digestivo das gorduras. Esse é o objetivo dela. Entendeu?
Aí a pessoa diz assim, não, vamos fazer uma cirurgia, vamos tirar fora. Você pode viver muito bem sem ela, o fígado vai mandar. Mas o que eles estão fazendo é uma ligação direta. Sabe o que é ligação direta? É quando você perde a chave do carro, você pega o fio e liga direto. E o corpo fica ligado direto. O que vai acontecer se você retirar a vesícula? Você pode até retirar a vesícula. Se você não mudar o seu estilo de vida, você vai sofrer um bocado. Né? Por que vai sofrer? Porque vai ter problemas, né? Vai ter problemas na, no seu dia a dia, né? No seu dia a dia, vai ter diarreias constantes, e isso não é bom, certo? Bom, o alimento cozido, o maior inimigo para quem tem DII, que são doenças intestinais inflamatórias, né, são os alimentos cozidos. Fogão, micro-ondas, são os maiores inimigos de quem tem uma vesícula preguiçosa, certo? O consumo diário de alimentos cozidos minam as suas fontes de energia, minam, provocando desgastes orgânicos, sangue sujo e uma luta constante do seu organismo para te libertar das inúmeras enfermidades que esses alimentos provocam. Verdade. Além de submeter a vesícula, né, a um trabalho intenso, digamos assim, muito intenso, para o qual ela não está preparada, por estar enfraquecida, por estar abastecida com os cristais de colesterol e bile em seu interior. Então, ela não consegue assimilar. Certo? Então, essa alimentação é uma alimentação equivocada. Além da alimentação errada, existe algo que possa piorar a situação de quem tem um problema de vesícula? Será? Será? Vamos ver. Vamos ver. Bom, é a desidratação. A desidratação tem uma importância muito, mas muito importante para uma vida de longo prazo. Em geral, a inflamação da vesícula se deve aos cálculos, ou seja, as pedras que se formam dentro do órgão. Essas pedras costumam se formar quando há um desequilíbrio dos componentes da bile. Olha, os componentes da bile, que são o quê? Sais minerais, colesterol, lecitina e água, entre outros. Então, nós podendo ocorrer precipitações, né, nos órgãos, né, que acabam crescendo e formando os cálculos. Né? Então, a desidratação também pode aumentar a concentração da bile, contribuindo com a formação das pedras na vesícula. Então, manter-se hidratado é uma forma de você evitar a calcificação e, quem sabe, até a restituição da saúde orgânica. Cerca de 90% da água contida na bile ela é absorvida pela corrente sanguínea. Tá vendo? Daí a importância de manter não só o fígado, a vesícula e a bile bem hidratados. Certo? Esse é o papel. Né? E veja bem, a nossa composição de água no organismo, né? Uma pessoa de 70 quilos tem 49 quilos de peso e 10 quilos de peso. Uma pessoa de 70 quilos possui, em média, 49 quilos de seu peso em líquido. Uma pessoa de 70 quilos. Quase 50 quilos desses 70 é líquido. Né? Então, por aí você vê quanto nós temos que ter uma cultura de colocar água, né, para dentro do nosso organismo. Para combater o quê? Combater os males da vesícula. Não só da vesícula, mas do corpo como um todo. Né? Então, a hidratação ela é importantíssima para quem quer ter uma vida longa e uma vida saudável. Não água de garrafa mineral, mas uma garrafa de água que você leva de casa, tratada magneticamente. Ah, mas deu sede, segure, não colocar água para dentro, tá certo?
faça o máximo para você poder se safar e sair dessa. Outra coisa muito importante para quem tem problema na vesícula, você vê aí o sujo de um lado, o limpo do outro, é que essa pessoa que estava com o intestino sujo teve que fazer, né, a questão da, da limpeza, né? Da limpeza orgânica. Isso é muito, 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 muito importante. Além da água para manter-se bem hidratado, para quem tem problema na vesícula biliar, deve fazer a limpeza dos intestinos com uma certa frequência. Você pode fazer os enemas caseiros com água tratada magneticamente e também pode ser feito com chás. Você compra o material aí na internet, nas farmácias, você pode fazer tranquilamente, né, o seu enema em casa. Lembrando que o enema ele limpa só a parte do sigmoide para frente, né? Não consegue fazer o giro que, né, o hidrocólon, por exemplo, pode fazer, né? Aqui nós temos, né, uma limpeza do intestino feita com hidrocólon, né? E o resultado é esse aqui, ó. São imagens de fezes muito antigas, grudadas no intestino, uma enxaqueca terrível, né? Então, está aí o resultado do que era e do que é, que faz com que as pessoas, às vezes, se sintam de uma forma bem ruim na condução da sua vida, né? E pode ser por estar um corpo sujo, intoxicado e etc. Né? Bom, é triste pensar que a natureza fala que o gênero humano não ouve, né? O primeiro elemento mais importante para o ser humano é o ar. Ele não respira, não faz exercício respiratório. O segundo, né, é a água. Mas ele toma água só quando quer, quando sente sede. Né? O terceiro ponto é o alimento. Só gosta de comer feijão, arroz e carne, ovo cozido. Né? E o quarto elemento é o sol. Nós precisamos desses 4 elementos para que a nossa vida possa deslanchar, certo? A terra só é terra porque tem água. Exatamente. Mas esta água é viva, né? Ou seja, leva as pessoas para longe, mas traz. Né? E se você quer viver bem, beba água, mas beba com força, né? Dentro daquele limite que o seu corpo consegue assimilá-la, certo? Então, você olhando para o planeta Terra, o que é que você mais vê na Terra? Eu vejo água, né? E depois eu vejo a vegetação, que é o verde, né? Então, a água está em tudo, né? Mas o que é água viva? Né? Água viva é água que está em contato com a natureza, é uma água em movimento, né? E os peixes ficam maravilhosamente bem quando eles estão num ambiente bem, digamos assim, limpo e com água em abundância. Né? Bom, a água viva é uma água em movimento. Para a água ser viva, tem que estar em movimento. Em Gênesis 1, capítulo 2, diz assim: o Espírito de Deus se move sobre a face das águas, né? A terra é sem forma e vazia, né? Com isso a gente pode fazer um excelente trabalho. Vamos lá. A água tem diferença, gente? Tem. A água tem diferença. Tem água que não hidrata e tem água que hidrata. Se nós aprendermos isso, olhar diferente para a água, ou para as águas, né? Água de garrafão, água de garrafa, sem passar pelo tratamento magnético, é pior tudo no mundo. Certo? Então, nós estamos vendo aqui uma água com tratamento magnético, ela vai suprir a célula, ela vai adentrar a célula. No nosso caso, essa água vai para os tecidos, né? Também, né? Para que os tecidos possam estar bem hidratados através de uma água tratada magneticamente. Então, no primeiro exemplo, você vê que as moléculas da água, elas se grudaram. Por que elas se grudaram? Por que elas cresceram? Vê como elas estão maiores.
Porque o que, que acontece? Quando a gente está fazendo uma análise do sangue vivo, você tem que colocar a gotinha de sangue numa lâmina e depois levar para o microscópio. Essa lâmina, a atividade do sangue dela dura em média 10 dias, 12 dias. Entendeu? Aí as pessoas vão e fazem uso totalmente contrário, né? Não usa a água tratada magneticamente. Então, a água tratada magneticamente, ela faz com que a água se movimente. E essa movimentação, causada pela energia magnética nas moléculas da água, fazem com que a célula seja bem nutrida. Então, uma célula bem nutrida, uma vesícula bem nutrida, um fígado bem nutrido de água, bem hidratado, no caso, né, vai fazer com que o nosso corpo, aos poucos, vá expelindo, né, e tirando toda essa comorbidade, né, que está acumulada no nosso corpo, certo? Então, para que você possa determinar o fim das pedras na vesícula, você tem que usar a natureza para se curar. E isso começa pelo um princípio de mudança, né? Só existe cura se houver mudanças. Então, vamos mudar, gente. Vamos mudar. A alimentação natural e a água viva e a água tratada magneticamente vai ajudar bastante o funcionamento desse organismo. Né? A gente vê aqui que a água magnetizada ela tem inúmeros benefícios. Eu vou citar apenas alguns aqui. Normaliza o pH do corpo, deixando literalmente alcalino. Tem efeito terapêutico no sistema digestivo. Normaliza o sistema, controla o sistema urinário, revitaliza o corpo. Mas tudo isso se for uma água de extrema qualidade. Eu queria apresentar aqui para vocês o nosso livro, né? Foi feito em parceria com o Dr. Carlos Henrique, que ele diz o seguinte, né? A saúde e a água magnetizada, o que ela pode fazer por você? E aqui na página 58, eu coloquei aqui algumas observações, né? O corpo humano, para manter-se em perfeita saúde, deve apresentar um perfeito equilíbrio no volume de água corpóreo entre os vários equipamentos. Qualquer pessoa ou qualquer alteração nesse volume provoca de imediato distúrbios hidroeletrolíticos que podem ocorrer em um ou em vários compartimentos corporais. Tá certo? Então você vê aqui, ó, no intestino delgado, né, a água é indispensável para a dissolução dos nutrientes dos alimentos, facilitando que assim sejam mais bem absorvidos, né, pelas vilosidades intestinais e levados para o sangue e assim transportados diretamente para as células. Então, nós temos que entender isso, que o nosso corpo, na verdade, precisa de algo que possa fazê-lo movimentar, né? Possa fazê-lo sair desse marasmo, né? Que está nós aqui, né? Muito importante estar compartilhando com vocês essa informação. Então, veja ali, ó. Ajuda a regular as funções do coração, limpa as artérias, né? Complementa o tratamento de doenças renais, controla as bactérias. Então, faz uma série de coisas que só vai ajudar o organismo a se restabelecer. Né? Então, vou passar aqui. A água em jejum pela manhã, 600 ml, é a melhor coisa que você pode fazer para o seu organismo, para mantê-lo bem hidratado, certo? Então, você tem que beber a água enquanto há dia, enquanto você está em movimento. Né? Porque depois que você terminar o serviço, aí você tem que descansar, né? Descansar. Então, vamos lá. O que é que a água faz?
quando você toma 600 ml de água tratada magneticamente pela manhã. Melhorar o funcionamento do intestino. Por quê? Porque ele vai ativar o peristaltismo. O intestino começa a funcionar. Prepara o corpo para lutar contra as infecções, melhora o sistema de defesa. Renovação das células com excelente hidratação. Certo? Ajuda o estômago a aliviar o suco gástrico e diminuição do inchaço das pernas. Esse aí é um dos benefícios, né, que a água tomada em jejum pode fazer. Então, como nós tínhamos combinado, né, a pedra ou as pedras na vesícula, na verdade, ela é ocasionada pela ausência de água, certo? Pela ausência da água, e também uma alimentação equivocada, que vai forçar o organismo. E outra coisa muito importante, a mastigação, gente. Se não mastigar, não adianta fazer nada. Tem que ter o quê? Tem que ter sabedoria, né, para poder tomar as decisões corretamente. Então, nada mais é pedra na vesícula, não concentrar na pedra da vesícula, mas concentrar no que faz com que aquilo aconteça. O que é que isso aqui faz acontecer, pedra na vesícula? Litíase biliar. Desidratação, só bebe água quando sente sede. Né? Então, desidratação é um dos pontos principais para que isso possa ocorrer. Então, se você quer ajudar alguém que está com problemas de pedra na vesícula, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, na verdade, é fazer um regime, né, para perder alguns quilos e se manter no peso ideal. E isso é muito importante, manter esse peso ideal, certo? Então, encerrando, eu quero dizer que o ser humano é um ser alcalino, que o teu remédio seja a tua água tratada magneticamente, a tua alimentação natural, crua natural, né? O teu jejum frugal, sem remédio à moral, né? Sem o teu jejum frugal semanal e um sono restaurador sejam o teu remédio, ok? Então, água magnetizada, alimentação natural o máximo possível, não precisa ser totalmente natural, mas o máximo possível, evitar gorduras, evitar carnes vermelhas no máximo, até você limpar a sua vesícula, né? Até ir se limpando. Uma limpeza de vesícula natural, ela pode acontecer em poucos dias, né? Em um mês. Pode acontecer também, porque eu digo um mês, porque você tem que se preparar até chegar a efetuar essa limpeza, né? Existe um procedimento que chama-se CRIAR, que faz a limpeza em um mês da vesícula, tá certo? Fazer jejuns semanais também, lá está em Êxodo 35:3, diz que é para que a pessoa possa fazer um jejum frugal, só alimentos crus, nada que venha do fogo, né? E ter um sono restaurador, ou seja, dormir antes das 22 horas, para que você possa ter um envelhecimento saudável, né? E possa também, né, aumentar aí a sua longevidade. Ok? Claudina, encerrado e Muito obrigada, doutor. E nós apreciamos muito a sua explicação e eu tirei algumas notas aqui. Uma das notas que eu tirei foi que não escovar os dentes ao acordar. Pode descompartilhar, por favor, doutor, a sua tela. Isso, obrigada. Não escovar os dentes, não é? Dever aproveitar, então, talvez as mucosas ou a saliva que nós temos, que durante a noite acumulou-se na nossa língua, e isso é benéfico para a nossa saúde. Então, se nós escovarmos os dentes, vamos perder o benefício, então, deste processo, deste mecanismo no nosso organismo. Eu penso que também muitos estão aqui.
apreciaram também a sua explicação e entenderam perfeitamente a causa, o sintoma, os sintomas e também o que podem fazer para evitar estes problemas até a ponto de perder a vesícula, não é? E como foi referido no início, doutora, vou só realçar aqui, depois vamos abrir para dúvidas, perguntas. Espero que tenham tirado notas para depois fazerem as perguntas, para serem esclarecidas as vossas dúvidas. Então, vou só repetir aqui novamente o currículo do doutor Kleber, para quem quiser tirar nota também. Para posterior também, o doutor faz a sua consulta online, porque o seu trabalho não necessariamente necessita de estar presencialmente, ele consegue ajudar as pessoas mesmo à distância. E então é terapeuta holístico e ainda tem outras coisas que não estão aqui descritas, né? Morfologista do sangue vivo, que ele consegue, como falei, trata as pessoas mesmo à distância através do grupo sanguíneo da pessoa. Ozonoterapeuta, aromaterapeuta, reformador de saúde, medicina autogenerativa, terapeuta plasmático e biomedicina, que também está em andamento, está-se a formar. Portanto, estejam à vontade, se quiserem tirar, vou deixar um bocadinho, se alguém quiser tirar nota, pode tirar. É claro que aqui na Europa, para fazermos o contacto com o doutor, tem que ter o indicativo do Brasil, que é, eu acho que é 0055. É isso? Isso. Confirma, é isso. Mais 55 e depois todo este número aqui do WhatsApp para o doutor. Mais uma vez, doutor, muito obrigada. E eu só quero também realçar aqui, falou da água magnetizada. Nós temos muitas palestras e muitos depoimentos no canal do YouTube que fala sobre a importância da água magnetizada também no nosso organismo. Temos um estudo científico muito abrangente, não é? Que explica e mostra também o efeito da água magnetizada no organismo do ser vivo, humanos, animais e plantas, né? Então convidamos também a pesquisarem o nosso canal. E não só o que nós estamos a falar aqui, para convencer os convidados que estão aqui de que só baseou talvez no conhecimento do doutor. Mas não é só isso. Aí temos aqui o certificado da ONU, que diz que a Timor, por meio do seu presidente, Carlos Henrique, não é? É reconhecida pelas forças da paz da ONU, pelo seu trabalho de proporcionar qualidade de vida às pessoas. E esse importante reconhecimento reflete o trabalho sério que é realizado pela Timor para o restabelecimento do direito fundamental que as pessoas têm de acesso ao bem-estar. E a água é um bem comum, é um bem básico, não é? Como o doutor explicou. E é muito importante para a nossa saúde. E devemos dar o devido valor à água, só assim é que podemos beneficiar, então, na nossa saúde. E estamos a falar aqui digamos, do caro-chefe da empresa Timor, que é um combo mega. O azul é chamado silocimol e o verde é o topagamás. Então, o silocimol tem um ímã no seu interior que é orientado, que funciona através do fluxo magnético na água, que dá o tal movimento à água que existe na natureza, que o doutor falou anteriormente e mostrou fotografia com a água, que deve ser água boa, deve ser a água que está em constante movimento. Então, este aparelho azul dá esse movimento, então, à água constante. E este verde tem a pedra de dolomita, que também liberta o cálcio e magnésio, não é? O doutor falou da importância do magnésio no organismo, e então estes dois aparelhos, eles só dão a estrutura, devolvem a estrutura molecular à água.
E então o consumo dessa água é que acaba por deixar o nosso organismo alcalino e mais limpo, livre de toxinas e impurezas. Daí passamos-nos a sentir bem, quem está doente, quem não está, continua bem e até reduz a idade biológica, como estávamos a falar no início. Então, podemos viver 90 anos, não é? O doutor falou aqui que tem um paciente com 90 anos, mas que tem a idade biológica de 20 anos, imagine. Então, até brincou e disse que essa pessoa pode viver 200 anos à vontade. E então, este projeto acaba por restaurar, não é? Então, a saúde às pessoas. Não é remédio, não tem o objetivo de curar doenças, mas sim de auxiliar, então, na saúde. Então, o que eu mostrei é o Mega, é o grande, ela magnetiza até 20 litros, e temos o tamanho pequeno, que dá para garrafas e magnetiza até 3 litros. E então, quem vos convidou vai poder vos dar mais pormenores de como funciona, como pode adquirir este aparelho. E nós aconselhamos sempre para investir na saúde, como o doutor falou, nós trabalhamos com a saúde, nós não trabalhamos com a doença. E então, quem vos convidou vai ser capaz de vos dar toda a informação que é necessário de como adquirir e como fazer o uso deste projeto, tá? E essa água também, só para finalizar, alcaliniza o organismo, o sangue, aumenta a massa mineral óssea, aumento da oxigenação sanguínea então, e promove, aliás, magnetiza, mineraliza a água, que é este, o Topagá+, o verde é chamado Topagá+. Portanto, era isso que nós tínhamos para vos apresentar hoje. E agora vamos abrir para dúvidas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queiram colocar ao Dr. Cleber, estejam à vontade, e porque é um privilégio termos o doutor hoje, é uma pessoa muito, muito ocupada, ele tirou do seu tempo para nos esclarecer essa dúvida aqui, portanto, aproveitem e façam a pergunta. Nós não sabemos quando é que podemos ter novamente aqui, devido ao seu calendário. Estejam à vontade. Dela. Sim, pode. Recebeu a mensagem para ativar o som. Sim, recebi. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor, porque eu conheço há três casos independentes uns dos outros. Um caso, a pessoa começou a consumir a água magnetizada e diz que começou a sentir a sensação de secura, lábios muito secos, e secura mesmo interior. Eu não sei se o doutor tem algum conselho, alguma explicação que eu possa ajudar a pessoa. Isto é um caso. Não sei se posso dizer os três ou se vou um por vez. Não, pode falar os três. O outro caso, a pessoa começou a consumir água também e começou a ter muitas cólicas. E parou de beber a água. Diz que não consegue estar a sofrer com cólicas a beber água, então suspendeu. E a outra também começou a beber a água e diz que começou a perder muito peso. Ela já é magrinha e começou a ficar muito definhada, então também suspendeu a água. Lá, dentro do pouco que sei, tentei aconselhá-las, mas não resultou muito. Então, não sei se o doutor terá alguma ajuda nesse sentido. Bom, veja bem, Bela, 75% da Terra é água. Antes de existir a Terra, já existia, na verdade, mas a Terra era coberta de água. Então, o primeiro elemento da vida no nosso planeta é a água.
Assim como o planeta precisa de 75% de água para sobreviver, para poder a Terra ser a Terra e nos dar tudo, o alimento para toda a humanidade, para todos os seres, ela precisa dessa quantidade de água. De forma semelhante, o nosso corpo também precisa ter uma porção ideal de água, de hidratação, certo? Então, a pessoa começou a fazer uso da água, ela vai começar a ter algumas reações. Nem todos têm, mas alguns têm. Esse caso aqui é um caso típico de pessoas que tiveram reação. Na verdade, o problema não está na água. O problema está no corpo, no organismo das pessoas que estão fazendo uso. Aí o que é que tem que verificar? No caso da pessoa que apresentou, por exemplo, você falou secura, né? A boca, tá vendo? Bom, tem que ver se ela está consumindo a quantidade de água correta e da forma correta. Né? Outra coisa, o organismo é sábio, né? Então, na verdade, o organismo está sedento desta água, entendeu? Porque assim, olha só, quando a gente toma água, às vezes tem pessoas que tomam água e dá vontade logo de ir no banheiro, esvaziar a bexiga. E a pessoa pensa assim, bom, eu tomei a água e já estou botando a água para fora. É um erro. Porque assim, o nosso corpo ele é composto de 70% a 75% de água. Quando eu tomo água, eu tomo aqui a minha água, o que é que o organismo faz? Ele reaproveita essa água e coloca a água velha, a água que já está no corpo, para fora. Eu vou falar aqui um termo, né, assim, bem pejorativo. O corpo não vai ser tão falto de inteligência que ele vai pegar uma água novinha que está entrando para botar para fora. Ele vai botar a água que já existe no corpo, que já está dentro do corpo, para fora. E bota e substituir, ele faz a substituição, certo? Então, se a pessoa está apresentando secura, se a pessoa está apresentando cólica, ou se a pessoa está perdendo peso, pode ser alguns outros fatores. Mas eu costumo dizer o seguinte: é melhor, no terceiro caso, viu? É melhor ser um magro saudável do que um gordinho doente. Se ela está perdendo peso, não é por conta da água que está fazendo com que ela perca peso. Provavelmente, ela precise melhorar um pouco a sua alimentação, no caso de calorias, né? No caso de repor algum alimento que venha dar ganho de peso para ela. Né? Porque o que está havendo no organismo dela é uma limpeza. A gente tem que botar isso na cabeça. Ó. Água é limpeza. A água vai limpar as células. A água vai limpar os tecidos. A água vai limpar os nossos órgãos. Entendeu? E essa limpeza vai, ou seja, vai mexer, como diz o outro, no que estava quieto. E às vezes isso pode causar alguns transtornos, né? Mas isso é benéfico, isso é passageiro, isso não é eterno. É porque o corpo, ele se adapta, né? Eu falei as três coisas que o corpo faz. Primeiro, ele se limpa sozinho, né? Ele se limpa sozinho, se cura sozinho e se adapta às situações. Então, esses são processos de adaptação, entendeu? Então, quando apresenta algum problema e a pessoa, por exemplo, é uma pessoa aparentemente normal, nós temos que verificar outros pontos. Por exemplo, os alimentos, que tipo de alimento a pessoa está usando. Né?
A Elza está dizendo, pesava 60, foi para 53 e agora está com 58. Né? Então, é adaptação. Às vezes o corpo recua para depois avançar. O corpo é sábio, muito mais do que nós. Tá? Alimentos proibidos. Alimentos proibidos que tiram a saúde. Os frutos do mar, que não tem nada de fruto, são lixeiros, né? Os lixeiros do mar, os crustáceos. Né? Outra coisa, pode ser que alguém até fique com raiva de mim, porco, né? O próprio nome já diz, né? Porco. Animais que não são projetados para limpeza. Né? Esses animais que foram projetados para limpeza, você não deve consumir. Outro alimento que a pessoa às vezes faz, até de alimentos limpos, como bovinos, como cabra, né, ovelha, né, é comer fígado. O fígado é o órgão do corpo de todos os seres vivos que tem mais sujeira, né, e que tem mais produtos nocivos para a saúde do ser humano. Entendeu? Todos os fígados, inclusive o nosso, é onde se acumula todas as enfermidades, as sujeiras químicas, está tudo lá. Então, são alimentos que a pessoa tem que se abster desses alimentos. Né? Vocês são os principais, né? Caça e etc. Então, no caso, você tem que avaliar não só a quantidade de água, mas o tipo de alimento que a pessoa está se alimentando, né? Está colocando para dentro, certo? Qual é o horário que ela está dormindo, né? Porque assim, e a questão que até a Claudina falou, não escovar os dentes quando acordar, gente. Só se escova os dentes depois que você come. Porque a higiene bucal é uma higiene para ser feita depois, né? Certo? Sim, a questão da cólica, né? A questão da cólica é que provavelmente, essa pessoa ela pode estar com verminose, certo? Então, muito importante essa pessoa que está com cólica fazer uma desparasitação. Desparasitação. Pode ser, né, verminose. Pode ser não, tenho quase certeza. Ok? Então, a pessoa tem que pensar assim, você não está tomando remédio, você está tomando água, água viva, água da natureza. Né? Uma água que está, digamos assim, sendo energizada de alguma forma. Né? Só isso. É só uma água viva. Não é um remédio. Você não está botando nada química, nada, né? Agora, uma coisa muito importante também, que eu utilizo muito, é analisar o pH da água. Ok? Um pH muito baixo também pode dar esse tipo de reação. Tá? Aí, como é que faz para medir o pH? Bom, eu não sei, aí na região de vocês deve ter aqueles medidores de pH de aquário. Pessoal que cria peixes em aquário. Você pega um medidorzinho pH daquele, ele já vem com as dosagens, com o dosador, e você pode colocar lá e ver se o pH está muito baixo, né? Provavelmente esteja, e para melhorar o pH, você usa meia colherzinha de bicarbonato de sódio. Mas, em suma, é isso. Reações podem ocorrer um ou outro caso, mas não é o caso de parar de beber água, é o caso de você dizer, opa, eu pensava que eu estava bem, mas eu não estou. Então, eu tenho alguma coisa aqui que precisa ser avaliado. Né? Porque agora o problema não está na água, tenho certeza disso. O problema está no corpo. Obrigada, doutor. Beleza, Beto? Obrigada.
Próximo. É a Teresa, a família Gia. Pode ativar o seu som, Gia, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu quero saber se a pessoa já faz uso da água há um ano do projeto, mas agora lhe foi detectado a amniostia graves. Pode continuar a consumir a água com o pH, com o Simão, não, o Pode pegar mais? pH mais, sim. Eu não entendi quando você falou. Foi detectado o quê? Amnistias graves. Foi detectada a amniostia graves. Amniostia grave. Se pode Ah, continuar a consumir a água com o top H+. Amnistias bom, graves. certo, certo. Bom, porque, assim, o Top H+, ele libera tanto cálcio quanto magnésio, mas é de uma forma bem ínfima, né? Pequena. Não é uma coisa que sobrecarrega o organismo, entendeu? É ínfima. Então, ela pode tomar sem problema. Agora, eu recomendo que diminua em 70% o consumo, entendeu? Tá bem. Diminuir o consumo em 70%, ou digo, em 30%, entende? Continua fazendo uso da água, mas numa porcentagem menor do que a totalidade, né? Você sabe que é 35 ml por quilo de peso. Sim, porque eu tenho ingerido, tenho ingerido 2 litros d'água. Assim fico com 1,5, 1,5 litro, Sim. Qual é seu peso? 82. Então você teria que estar. Você teria, não era 2 litros, né? Se você tem 82 quilos, eu estou aqui sem a calculadora, deixa eu ver se eu pego. Você tem que pegar seus 82 quilos vezes 35, certo? Seria 2 litros e 800 para o seu corpo. Você vai diminuir 30% disso, Tá bom. certo? Tá. Tem mais Obrigado. alguma pergunta, Gia? Não, Ficou, não, 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 ficou era só. já tudo? Ok. Muito obrigada, tanto a Bela como a Gia, que a Bela não cheguei a agradecer. Para finalizar, vamos só dar então a oportunidade à Anne-Rose e depois damos por Eu queria, encerrado também. viu, Claudina, só falando para a família G ali, que é muito importante. Qual é o seu tipo sanguíneo? Tá, pode abrir o microfone. Tem. É o O positivo. Ó, certo. Porque é muito importante você adquirir um livro que fala assim, alimentação pelo tipo sanguíneo, entendeu? Porque Hum. muitas vezes você pode estar fazendo uso de um alimento que tem um antígeno contrário ao seu tipo sanguíneo. E é isso que está provocando essa desarmonia no seu organismo, entendeu? Porque, olha só, tanto a água quanto o alimento, os dois se
equiparam no equilíbrio da homeostase do nosso corpo, entendeu? Outra coisa muito importante para todos nós aqui é fazer exercícios respiratórios quando acordar, certo? Porque o oxigênio é o primeiro alimento e é um alimento que a gente faz pouco uso. Então, todas as manhãs, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela e respirar, fazer exercício respiratório, trazer oxigênio para as minhas células, para o meu corpo. Porque não é só essa respiração que nós estamos aqui conversando e tal, mas eu preciso encher bem meus pulmões, né? Fazer a respiração diafragmática. Que a parte de oxigenação vai ajudar, né? A parte de alimentação correspondente ao seu tipo sanguíneo vai te ajudar, tá certo? E a questão de diminuir um pouco o processo do uso da água em 30% vai ajudar até você ir se equiparando e acompanhando a normalização dessa situação. Você entende? Entendi. Muito obrigada, Teresa. E agora vamos pedir a Anne Vose, né, para expor a sua dúvida, por favor. Pergunta. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. A minha dúvida concerne ao como ao levantar. O doutor falou que não podíamos lavar os dentes. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho a vesícula já desde os 18 anos. Isso vai até a coisa de 15 anos ou mais. E no ano passado, novembro, comecei a usar a água magnetizada. A minha pergunta era, uma vez que não podemos lavar os dentes, e eu não tenho o hábito de ter várias refeições ao dia. Eu apenas como quando o meu estômago dá o sinal da fome. E isso passa-se, às vezes, eu só tenho fome uma vez. Então, nesse caso, eu não posso lavar os dentes até essa altura, ou então posso usar usar a água através da forma líquida. Olha só, é anerose, é? Sim, sim. Anerose. Anerose, veja bem, você já cometeu um atentado aí contra o seu organismo, né? Foi tirar a vesícula, né? Bom, você precisa mudar o seu estilo de vida. O seu estilo de vida não está correto. O ciclo de vida está desajustado, entendeu? A gente não precisa se alimentar mesmo não estando com fome. Sabe por quê? Porque, veja bem, das 5 às 7 da manhã, o intestino grosso está no ciclo biológico do ser humano de funcionar. Das 7 às 9, a concentração energética está no nosso estômago. É o horário de você comer bem para você manter a energia durante o dia. Entendeu? Então, é preciso ajustar esse relógio, porque senão isso vai causar um problema no seu metabolismo. Entendeu? E isso, principalmente para quem não tem vesícula, tem que ter um regime bem adequado, tá bom? Porque, assim, por exemplo, diminuir gorduras ao máximo, carne ao máximo, né? Usar mais carnes brancas, não usar carne vermelha, para não dar muito trabalho, sabe por quê? Porque sem a vesícula, o fígado joga a bile direto no intestino. E isso vai, se você continua tendo a mesma alimentação, os mesmos hábitos que você teve antes de perder a vesícula, isso significa que você vai deteriorar o seu intestino delgado e intestino grosso bem mais rápido, né? Ou seja, talvez se for... Qual é a tua idade? 39 anos. 39? Sim. Bom, 39, né? Se pudéssemos medir a sua idade biológica hoje, a sua idade biológica internamente, você está com mais idade biológica do que cronológica. Entendeu?
Então, você precisa criar o hábito de se alimentar de manhã, meio-dia, e reduzir a noite bem. Né? Eu costumo dizer assim, né? Comer de manhã como uma rainha, meio-dia como uma princesa e à noite como uma mendiga. Ou seja, quanto menos você comer à noite, mais saúde você vai ter. Por quê? Porque à noite acontece o processo da restauração. Então, enquanto nós dormimos, o corpo se restaura. Então, eu tenho que dormir com o estômago vazio para poder ter uma excelente restauração. Essa restauração faz com que cada dia eu acorde mais jovem, internamente. Entendeu? Então, primeiro passo, ajustar o seu quadro alimentar, de manhã, meio-dia e de noite. Né? E fazer o uso da escovação só após o alimento, né? Após o alimento. Se você vai sair sem se alimentar, aí você pode fazer a escovação. Entendeu? Porque a escovação, ela retira os ingredientes necessários para poder o seu estômago funcionar bem. Esse é o processo. Porque pasta de dente e escova, quem inventou foi o ser humano, não foi Deus, não. Viu? Tá. Esclarecido, Tá Ana bom? José? Sim, sim, obrigada. Tá, muito obrigada. E vamos pedir às pessoas que levantaram a mão, não vamos poder, não sei, o doutor tem tempo limitado, não é? Não vai poder responder. Eu vou passar novamente aqui o contacto do doutor. Se quem quiser pode entrar em contacto com o doutor, tá bom? Devido ao tempo, não é limitado, nós não podemos falar com todos. E só quero salientar aqui o livro que o doutor falou, não é? Quem vos convidou também pode fornecer este livro. Este livro é extremamente importante, traz informações vitais, não é? E conhecimento também sobre a importância do consumo da água, tá bom? Eu vou colocar novamente o contato do doutor e aguardar um bocadinho, depois podem tirar a nota e podem sempre contactar o doutor e ele, assim que puder, nem sempre pode, não é? Devido ao tempo Até a e medida do possível. sim, mas sempre que puder, exato. Só um momento, por favor. E muito Ninguém ficará sem obrigada. resposta. E muito obrigada, doutor, mais uma vez, Eu que pela agradeço. sua presença e seu esclarecimento, o que nos proporcionou hoje. Foi muito, muito útil. Eu só aqui para voltar a colocar aqui Eu quero aproveitar, Claudinho, para agradecer a todos que estiveram conosco, né? Me desculpar com os que estão presentes e quiseram fazer as perguntas, mas por conta do tempo não vai ser possível. Mas podem mandar a sua mensagem, né? Que eu tenho o maior prazer em responder à medida do possível, para que vocês possam né, também ter a mesma saúde que todos nós temos, né? Aqui da Timor, certo? E façam um esforço, adquiram esse livro, porque esse livro aqui, né, tem muitas das respostas que nós precisamos para entender como é que funciona o nosso organismo. Tá bom? Tá certo, doutor. Então está aqui, é só daqui da Europa, é adicionar os números anteriores, que é o 0055 e depois colocar estes números todos. E esta apresentação ficou gravada também e podem sempre recorrer a ela para poderem rever ou tirar mais notas daquilo que não conseguiram tirar até aqui, tá bem? Muito obrigada mais uma vez ao Dr. Lelber e gostamos muito, esperamos vê-lo novamente, talvez com um assunto que nós precisemos das suas explicações. E muito obrigada a Perfeito. todos e até uma próxima vez. Obrigada e boa Obrigado. noite. Obrigada, Tchau, doutor. tchau. Tchau.